Olá, meus queridos, meu nome é Rubens Diego e eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês algo que será de muita importância para o seu dia a dia, nos seus relacionamentos, seja ele no trabalho, na sua família, na sua igreja. Eu quero, na verdade, hoje te ensinar como reagir diante das ofensas. Mas para isso eu preciso que você realmente ouça esse vídeo até o final e que você realmente coloque em prática na sua vida. E eu tenho certeza que você vai ter relacionamentos mais saudáveis, você saberá lidar melhor com a questão da ofensa. Então fique comigo até o final do vídeo e você receberá 3 dicas sobre como reagir diante das ofensas. Uma das coisas que tem destruído os relacionamentos é justamente a questão das ofensas. As pessoas hoje em dia elas não sabem mais como lidar com a questão das ofensas que elas recebem. Muitas vezes essas ofensas elas vêm por meio de palavras. Mas cabe muito bem dizer aqui que as ofensas elas não ficam somente no campo da palavra, mas elas também começam a entrar no campo das disputas e das guerras, das injúrias, das discórdias. E através disso, uma pessoa ela acaba ofendendo a outra como uma forma de proteção. Uma pessoa, quando ela está ofendida, ela tem algumas reações que você consegue perceber claramente que ela não está bem com essa situação. Ela tem sentimentos como de ira, como de injúria, ela fica um pouco mais agitada, ela sempre procura estar querendo se defender diante do outro, querendo se justificar diante do outro, porque, na verdade, o coração daquela pessoa e a alma dela, ela está ferida, ela está cansada. Então, nesse caso, a única forma dela se defender de uma palavra dita pelo outro é ela levantando muros. E esses muros é justamente uma forma de reação ou de defesa dela mesma contra a outra pessoa. Você vai perceber que essas pessoas elas utilizam de algumas frases. Por exemplo, eu fui maltratado, eu fui injustiçado, então os meus atos, os meus comportamentos justificam a forma como eu trato e ajo com a outra pessoa. Então, eu gostaria de dizer para você que pelo fato de você ter sido ofendido, isso não justifica que você deva tratá-la da mesma forma. Então agora eu quero te ensinar 3 passos que você pode reagir de uma forma correta diante das ofensas. O primeiro passo que eu quero te ensinar hoje, como reagir de uma forma correta diante das ofensas, é que você não deve criar grandes expectativas. Por quê? Se nós formos olhar o que Jesus nos ensina, lá em Lucas 17, capítulo 1, ele diz que nos últimos dias virão os escândalos, será inevitável os escândalos. E os escândalos, na tradução inglesa, ele tem um sentido justamente de ofensa. Então o que é que Jesus ele está querendo nos ensinar? Ele está querendo nos dizer que justamente as ofensas, elas são inevitáveis. Essas ofensas, uma hora ou outra, elas irão acontecer, porque faz parte dos relacionamentos. Mas o problema está a forma como nós reagimos diante dela. Então, nesse primeiro ponto, eu queria te ensinar a não criar tantas expectativas, visto que uma hora ou outra a pessoa irá te ofender. Então, quanto mais você cria expectativa sobre o outro, maior será a probabilidade e a possibilidade de você se decepcionar e você se ofender. Vamos agora para o segundo passo. O segundo passo que você deve tomar, ou seja, como você deve reagir diante das ofensas, é que você não pode deixar com que o orgulho faça com que você olhe para si como vítima da situação. Você tem que entender que o orgulho, ele mascara realmente as intenções do seu coração. Ele faz com que você não consiga realmente olhar de forma clara e correta a situação. Porque se você está com seu coração triste, a sua alma doente, você não vai conseguir realmente interpretar a situação. Então o orgulho, ele vai justamente mascarar essa situação. E não somente isso, o orgulho, ele vai fazer com que você não ceda o perdão para outra pessoa. E aí é interessante, quando o escritor de Provérbios lá em 18:19, ele diz assim, que conquistar um irmão ofendido é mais difícil
do que conquistar uma cidade forte. E as suas ofensas são como ferrolhos de um grande palácio. O que é que o escritor está querendo nos dizer? Que as ofensas, elas fazem com que a gente venha a nos defender, e não somente nos defender, mas ele venha realmente ofender o outro. A gente levanta isso como um muro de proteção nas nossas vidas e nós acabamos agredindo a outra pessoa. Então, assim, eu gostaria de dizer para você que você não deixe que o orgulho faça com que você não ceda o perdão para outra pessoa. Então, se você quer realmente se livrar desse sentimento de ofensa, ceda o perdão. Entenda que aquela pessoa que te ofendeu, ela também um dia ela foi ofendida por outra pessoa e ela pode estar também com seu coração doente, maltratado e cansado, porque um dia talvez ela tenha escutado algo de uma pessoa que o maltratou. Então, olhe para o seu irmão com um olhar de graça, com um olhar de misericórdia, sempre liberando o perdão para ele. E agora, para concluir, eu quero encerrar com você nesse vídeo com a cereja do bolo. Não que os outros pontos não sejam importantes, mas esse ponto ele vai te ajudar muito nos pontos anteriores. O terceiro passo que eu quero te ensinar nesse vídeo a reagir da forma correta com relação às ofensas é que você deve abrir mão do seu direito. E eu quero iniciar contando uma história para você. Existia um homem na qual ele devia um valor incalculável para o seu patrão. E certa vez esse patrão mandou chamá-lo para prestar contas. Ao chegar lá, esse homem falou para o seu patrão que ele não tinha condição de pagá-lo, porque essa dívida ela era incalculável. E aí o que acontece? Aquele patrão deste homem, ele pediu que os seus soldados o levassem para a prisão. Esse homem temoroso, ele pediu que aquele seu patrão ele desse um pouco mais de tempo para que ele pudesse correr atrás e pagar essa dívida. Mas vale ressaltar aqui que essa dívida ela é incalculável. Esse homem, ainda que ele passasse todos os dias da sua vida trabalhando, ele nunca iria conseguir pagar. O que aconteceu nessa história? O seu patrão, ele não simplesmente deu esse tempo, mas ele declarou a dívida desse homem como perdoada. Ele simplesmente disse: vai, você não tem mais nenhuma dívida comigo. E aí o que acontece? Esse homem, ao caminhar, ele encontra com um servo seu. E o interessante é que nessa história, aquele servo também devia uma certa quantia para esse homem. Só que essa quantia não era nada comparado àquela primeira quantia que esse homem devia ao seu patrão. Era irrisório, era um valor irrisório, era um valor insignificável. Mas o que é que acontece? Aquele homem, em vez de perdoar a dívida daquele seu servo, porque aquele seu servo clamou por misericórdia, esse homem simplesmente não deu ouvidos e mandou que o lançasse numa prisão. Aonde é que eu quero chegar contando essa história para vocês? Lembra que eu falei que nesse terceiro passo, eu disse para você que era a cereja do bolo e que seria onde o passo seria que nós devemos abrir mão do nosso direito? Esse homem, diante do seu patrão, ele clamou pelo perdão da dívida, pelo perdão da ofensa, e ele recebeu o seu perdão. Mas na hora de liberar o perdão de uma dívida tão insignificável, ele não abriu mão. Então o que eu quero dizer para você é: não haja como esse homem. Entenda a dimensão do perdão que você recebeu de Deus. Você sabe que você tinha uma dívida incalculável com o Pai, com Deus. Mas mesmo assim, ele não mediu esforços, ele não mensurou o valor e ele simplesmente declarou perdoado a sua dívida e a sua ofensa. Então o que eu quero dizer para você é: aqueles que te ofenderam, aqueles que te maltrataram, que te humilharam, que disseram palavras que te feriram, que trouxe dor à sua alma e ao seu coração, eu quero dizer para você: perdoe a dívida, abra mão do direito. A palavra de Deus diz lá em Romanos que nós devemos retribuir o mal com o bem. Então não importa o que tenham feito com você, entenda, retribua sempre com o bem, porque foi isso que Deus fez com você. Um dia Deus olhou para a sua dívida e viu que você não tinha como pagar essa dívida e essa ofensa, mas ele simplesmente
decidiu te perdoar e acabar com toda dívida que havia entre nós e Deus. Espero que você tenha gostado desse vídeo e desde já eu já quero te pedir para você se inscrever no nosso canal. O nosso link está na bio, ele vai direto para o canal do YouTube e aí você pega, aproveita também e compartilha com o máximo de pessoas possíveis, porque eu tenho certeza que tem pessoas nesse momento precisando ouvir essa palavra. Então eu já quero te aguardar, né? Estou te aguardando até a próxima quinta, porque quinta-feira nós lançaremos um novo vídeo para edificar a sua vida. Muito obrigado. Tchau, tchau.